ulcerose péptica. Não sei de tudo, mas espero que vocês gostem um pouco da aula e que a gente consiga tirar algo proveitoso daqui. Então, primeiramente, a gente tem aqui um caso clínico que seria interessante para a gente discutir. Na verdade, não discutir para vocês lerem, vocês podem tirar foto ou tirar um print e analisarem as perguntas, mas eu vou dar uma lida aqui nele rapidinho, só para a gente ter uma noção. Um homem de 52 anos chega ao consultório com aproximadamente 2 semanas de dor abdominal superior. Tem dificuldade em descrever seus sintomas, mas inclui algum desconforto intermitente na região epigástrica. Teve um pouco de azia e náusea, mas nenhum vômito ou diarreia. Notou que suas fezes parecem mais escuras que antes, mas não viu sangue. Sente-se satisfeito rapidamente ao comer. Tentou usar um antiácido de venda livre, que ajuda um pouco. Sua única outra medicação é um AINE, um anti-inflamatório não esteroide, de venda livre, que toma 1 ou 2 vezes por dia devido à artrite nos joelhos. Não fuma nem bebe álcool. Ao exame físico está pálido, mas sem desconforto agudo. Está febril, pressão arterial de 120 por 80 mm de mercúrio, pulso de 95 batimentos por minuto e frequência respiratória de 14 movimentos por minuto. A única particularidade ao exame da cabeça, orelhas, olhos, nariz e garganta é palidez conjuntival. Os exames cardíacos e pulmonares estão normais, seu abdômen apresenta ruídos intestinais normativos e sensibilidade no epigastro. Não há massas, descompressão dolorosa ou defesa muscular. O exame retal revela tônus normal, ausência de massas e fezes negras escuras fortemente positivas ao teste de sangue oculto. O restante do seu exame é sem particularidades. Bem, então, a partir desse caso, que a gente escolheu justamente por ser bem o campo da atenção básica, a gente pode tirar 3 perguntas aqui, né, para atender esse paciente. Qual seria o diagnóstico mais provável? Que tipo de avaliação e tratamento podem ser indicados para esse paciente que apresenta esses sintomas? E o que pode ser feito para reduzir o risco de recorrência desse problema. Então, aí a gente já percebe que já tem um spoiler de que é uma doença recorrente. E eu vou dar outro spoiler para dizer, é doença ulcerosa péptica. Nossa, sério, estou surpreso. Mas existem umas particularidades e por isso que a gente vai dar continuidade à aula. Então, para dar continuidade, é importante que a gente entenda primeiramente o que é a doença ulcerosa péptica. Bem, a doença ulcerosa péptica, ela vai ser entendida como um tipo de ulceração que vai acometer a mucosa tanto do estômago quanto do intestino delgado, principalmente ali na região do duodeno proximal. No estômago, as lesões elas podem estar em qualquer lugar do estômago, mas elas tendem a estar mais para a região antral, mas elas podem também se encontrar no corpo e no fundo do estômago. A classificação de ulceração, ela é definida como uma lesão nessa mucosa, na camada mucosa do estômago, que é uma lesão que ela tem uma ruptura maior que 5 milímetros, e que essa ruptura ela tem uma profundidade que acaba atingindo a submucosa. Então, a doença ulcerosa péptica, de uma maneira bem geral epidemiológica, a gente sabe que ela afeta significativamente a qualidade de vida do paciente, justamente por conta do incômodo, por conta da dor realmente, e também vai repercutir nas atividades diárias dele, já que muitas das ausências nos trabalhos, elas têm justificativa por alegação de doença ulcerosa péptica. Então, perpassa tanto prejuízo no campo pessoal mesmo de saúde, quanto no campo profissional. Bem, dando continuidade, como eu falei, elas podem ser úlceras que vão acometer o duodeno ou a região do estômago. As úlceras duodenais, elas tendem a ocorrer entre 6 a 15% da população ocidental, de acordo com a literatura que eu utilizei.
As úlceras duodenais, elas eram muito frequentes antes da década de 60, mas entre a década de 60 e 80 a gente observou uma queda, por conta de um avanço muito importante, que foi o reconhecimento da Helicobacter pylori como um dos agentes etiológicos para esse tipo de doença. Então, a gente percebe que as úlceras duodenais, elas têm uma qualidade de serem reincidivas, só que por conta da identificação do agente etiológico, essa característica de reincidiva, ela acabou diminuindo. Então, atualmente, ela se encontra constante. As úlceras gástricas, elas vão tender a ocorrer nos sexagenários, em pessoas com maior idade, e mais de 50% delas acometem pessoas do sexo masculino. Uma coisa interessante para a gente falar das úlceras gástricas é que, geralmente, a pessoa só vai procurar atendimento médico a partir quando ela sente sintomas mais exacerbados, como, por exemplo, algum episódio de hematêmese, ou seja, de vomitar sangue. Porque as úlceras gástricas, diferente das úlceras duodenais, elas tendem a ter uma evolução um pouco mais silenciosa. Elas vão ter algumas manifestações, mas elas tendem a ser um pouco mais silenciosas e a pessoa só procura mesmo atendimento quando está em um quadro já mesmo de complicação. Bem, para entender melhor esse processo, é importante a gente entender um pouco da fisiologia gástrica, que eu vou dar uma pincelada para a gente entender o mecanismo da fisiopatologia. Bem, o estômago ele vai ser constituído por principalmente dois tipos de glândulas tubulares, que o Gait denomina, que são as glândulas oxínticas e as glândulas pilóricas. As glândulas oxínticas, elas tendem a estar mais localizadas na região do corpo e do fundo do estômago, e as pilóricas mais na região antral. Aqui a gente dá um destaque principalmente para as glândulas oxínticas, porque elas vão ser um dos principais agentes que vão ter algum tipo de relação com a doença ulcerosa péptica, já que elas vão liberar duas substâncias que vão contribuir para a lesão dessa camada mucosa, que seria o ácido clorídrico e o pepsinogênio, que depois vai ser ativado, né, para pepsina. Então, aqui na imagem a gente tem uma glândula oxíntica e as divisões dela. A gente tem o epitélio da superfície, nós temos as células mucosas do colo, que vão ser excretores de muco, nós temos as células oxínticas, também denominadas de células parietrais, que estão aqui localizadas aqui na região mais do corpo, do ângulo, que vão liberar o ácido clorídrico e o fator intrínseco, que vai ajudar na absorção de vitamina B12. E nós temos as células pépticas, ou as células principais, que vão estar mais na região do fundo, na região da base da glândula oxíntica, e essas células pépticas principais vão ser as liberadoras de pepsinogênios de fase décima. Aqui tem uma rápida pincelada dada pelo Tortora sobre como se dá o mecanismo básico de secreção do ácido clorídrico. Basicamente, a gente vai ter dentro da célula a molécula de água, junto com gás carbônico. Esse gás carbônico advindo do metabolismo basal mesmo da célula, e essas duas moléculas elas acabam sofrendo uma reação a partir de uma catalisadora, que seria a enzima anidrase carbônica, que vai formar o ácido carbônico. Esse ácido também, no meio aquoso do citoplasma, ele vai acabar se dissociando e vai formar um íon bicarbonato e um cátion monovalente de hidrogênio. E é justamente por causa dessa dissociação que esse cátion monovalente de hidrogênio ele vai participar lá do processo lá da bomba de prótons para formar o HCl. Com a dissociação, o hidrogênio ele acaba indo para a bomba de prótons, enquanto ele sai, um cátion de potássio entra. E o bicarbonato que foi utilizado lá na dissociação, ele vai acabar saindo para o meio intersticial em troca dos íons de cloreto. No caso, nesse importador, de íon bicarbonato de cloreto. E o cloreto ele vai acabar acompanhando esse íon de hidrogênio por difusão facilitada a partir da membrana voltada para o lúmen, e os dois vão acabar se fundindo na região do lúmen do estômago, formando o ácido clorídrico. Fora também que, por conta desse movimento, né, de íons, a gente vai acabar também tendo um pouco de deslocamento de água, né, por osmose para essa região.
Não só apenas o ácido clorídrico ele vai ser secretado, como a gente vê também que, apesar dos íons de potássio eles entrarem, eles vão acabar voltando de novo, sendo secretados de novo, e eles vão contribuir também para esse processo de osmose da água. Basicamente, essa seria a formação do ácido clorídrico, a partir das bombas de potássio. Quer dizer, a partir da bomba, né, que voltaram para o estômago. Bem, nós temos alguns fatores que vão poder estimular essa secreção de ácido clorídrico. Nós temos um fator que ele é de origem do sistema nervoso e nós temos dois fatores que são de origem endócrina. No caso, o fator que vem a partir da estimulação parasimpática do sistema nervoso, ele não vai ser tão... ele vai participar, só que em questão da doença ulcerosa péptica, ele não vai ser tão importante. O que a gente vai ter mais aqui de importante é a histamina e a gastrina. No caso, a acetilcolina, ela vai ser liberada por um neurônio por estimulação simpática e vai acabar ajudando na secreção do ácido clorídrico, sendo um otimizador da secreção. A gente tem também a histamina, que vai ser liberada por algumas células que estão ali na camada submucosa, perto das células parietrais, que são as células semelhantes a enterocromafins. A histamina também vai se acoplar à célula parietal e vai acabar otimizando a liberação de ácido clorídrico, sendo que a histamina é uma das principais, um desses principais agentes que vai ajudar na secreção do ácido clorídrico. E nós temos também a gastrina, que também vai ajudar na secreção do ácido clorídrico, mas o principal papel dela seria na estimulação das células semelhantes a enterocromafins para elas liberarem a histamina. No caso, quando a gente tem algum tipo de alimento proteico no estômago, a gente vai ter a liberação da gastrina nas células G, na glândula piróica, perto lá do antro, na região antral do estômago, e essa gastrina vai estimular tanto a célula parietal quanto as células enterocromafins para produzir a histamina, para otimizar esse processo de produção de ácido clorídrico. Outro mecanismo também que é importante da gente falar da fisiologia são os mecanismos de defesa da mucosa, que é justamente por conta de um fato desse mecanismo que a gente vai ter o desenvolvimento da ulceração. Como defesa da mucosa gástrico-duodenal, de uma maneira geral, não só apenas da mucosa gástrica, nós temos que considerar uma defesa com três barreiras. A primeira barreira seria uma barreira pré-epitelial, que seria uma barreira constituída pelo muco e pela secreção de bicarbonato por algumas células, principalmente as células do duodeno, né, que vão ter essa qualidade de alcalinização da substância que está no lúmen. E a gente vê aqui que a gente tem uma região aqui espessa de muco em cima do epitélio colunar, da camada mucosa, do trato gastrointestinal, e a gente vê aqui essa diferença de pH. Enquanto o trato gastrointestinal tem um pH voltando a 2, chegando a ser até 0,8 no estômago, essa camada de muco, ela é alcalinizada, ela tem um pH 7. Então, ela inibe a ação do ácido clorídrico, fora também de íons de hidrogênio que podem estar também na região do estômago. Fora também da pepsina já de maneira ativada. Depois da defesa pré-epitelial, a gente tem o que a gente chama de defesa epitelial. As defesas epiteliais, elas vão ser constituídas principalmente pela produção do muco, né, que vai acabar indo para a parte pré-epitelial, por transportadores, esses transportadores que vão acabar liberando o íon de bicarbonato, por exemplo. Nós vamos ter alguns transportadores que vão liberar o íon bicarbonato, então eles vão agir também na formação dessa barreira de muco e pelas junções intercomunicantes entre as células do epitélio, porque elas vão meio que vedar todas essas vilosidades e vão impedir que algum tipo de molécula ou algum tipo de íon ele acabe cruzando de volta para o epitélio, já que alguns íons eles vão ter um caráter de citotoxicidade. Por exemplo, o íon de hidrogênio, no caso, se ele se difundir novamente para o epitélio, ele vai ter um caráter citotóxico na célula e pode contribuir para o processo de ulceração. E a terceira barreira seria o que o Harrison denomina de barreira subepitelial.
A barreira subepitelial, o componente mais importante dela seria a vascularização, porque justamente, como a gente viu lá no processo de secreção do ácido clorídrico, o íon bicarbonato ele vai acabar voltando para a circulação sanguínea. Em algum caso em que haja um desequilíbrio da acidez desse estômago, a gente vai precisar alcalinizar essa região do estômago, né, para que não aconteça lesão. E uma das maneiras seria por essa defesa subepitelial, já que a gente tem uma grande concentração de íon bicarbonato na circulação, e esse íon bicarbonato ele acabaria voltando através do epitélio e indo para o lúmen do estômago, como uma maneira de evitar esse processo de lesão do epitélio. E, obviamente, esse processo de restituição também está relacionado com a regulação do pH. Outro componente importantíssimo da defesa da mucosa gastroduodenal seriam as prostaglandinas. As prostaglandinas também, elas vão estar muito relacionadas com o mecanismo de defesa subepitelial, já que a gente sabe que elas têm um importante papel também na vasodilatação, então elas vão contribuir com esse fluxo de sangue na região, que vão colaborar com a restituição. Além desse fluxo de bicarbonato, a gente também tem o fluxo sanguíneo mesmo, trazendo nutrientes para as células para que elas possam se restituir. Mas o que é importante a gente entender das prostaglandinas, que elas vão ser principalmente de natureza, elas vão ser primordiais, né, na natureza do estômago, porque elas vão ajudar tanto a produzir o muco, quanto ajudar nesse processo de restituição do epitélio lesado. Basicamente, a produção dessas prostaglandinas vai acontecer por uma ação da fosfolipase A2 na membrana das células, principalmente mastócitos, que vão originar o ácido araquidônico, e que no caso de restituição e produção de muco do trato gastrointestinal, a gente vai ter o papel da COX de manutenção, que seria a COX-1, que está estritamente relacionada com o estômago e com outros tipos de órgãos. Novamente, frisando, o papel dela seria a produção dessas prostaglandinas que vão estar diretamente relacionadas com a integridade da mucosa gastrointestinal. Mas a gente também tem outro tipo de COX, que seria a COX-2, que vai metabolizar o ácido araquidônico, a produção de prostaglandina, só que ela já está mais relacionada com os processos de inflamação. E a gente vai ver mais lá na frente de que a inibição, no caso da COX-1, ela é extremamente prejudicial para o trato gastrointestinal, porque justamente esse processo de integridade da mucosa, com produção de muco e defesa e agentes subepiteliais, ele vai ser impedido de acontecer. Outra substância também que vai participar da defesa, além das prostaglandinas, seria o óxido nítrico. A ação do óxido nítrico seria basicamente evitar a ação citotóxica de algum agente patológico e também evitar a ação citotóxica daquela migração de íons, que no caso com o epitélio lesado, o óxido nítrico ele vai acabar inibindo a citotoxicidade, tanto de agentes etiológicos, como por exemplo a Helicobacter pylori, quanto de íons que vão acabar afetando o metabolismo da célula, fazendo com que ela entre em apoptose. Bem, quanto à base fisiopatológica, é importante a gente entender que existem outras bases que vão estar relacionadas com a doença serosopéptica e também fatores de risco associado, por exemplo, pessoas que elas utilizam, pessoas que são tabagistas, ou pessoas que utilizam bastante álcool, etilistas, só que a literatura ela aponta dois pontos principais para a ocorrência da doença serosopéptica, que seria a doença serosopéptica induzida pelo agente etiológico Helicobacter pylori e a doença serosopéptica induzida por anti-inflamatórios não esteroidais, já que a gente viu ali o papel deles ali bloqueando a COX-1 e COX-2, sendo que também tem algumas diferenças, que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. A fisiopatologia por Helicobacter pylori, a gente percebe que ela vai ser decorrente da associação de muitos fatores. Fatores da
da bactéria em si e fatores do hospedeiro. Então, primeiramente falando dos fatores da bactéria, a gente vê que é um bacilo, que é um bastonete gram negativo, e que esse bastonete tem alguns tipos de mecanismo de citotoxicidade para atacar essas células do epitélio. Algumas cepas da Helicobacter pylori, elas carregam o que a gente chama de ilha de patogenicidade, que carrega esse código aqui, CAGPAI, que esse código aqui, CAGPAI, ele vai acabar estimulando que essa bactéria ela produza o que nós chamamos de fatores de virulência. No caso, a ilha de patogenia, que seria a CAGPAI, ela vai acabar produzindo os fatores de virulência KGA e PIC-B. No caso, eles vão ser agentes citotóxicos, mas eles também vão agir como uma forma de inibição da resposta imune pra, contra esse agente patológico. Principalmente esse fator de virulência, que é o VAC-A, ele não é sintetizado por a partir dessa ilha, mas ele vai agir também, principalmente na inibição do sistema imune como resposta ao agente patológico. Outro mecanismo também que a bactéria ela vai utilizar seria lançar mão das proteases e da fosfolipase, né? Já que elas irão basicamente lesar aquela membrana que a gente viu que cobre o epitélio de muco, agindo, quebrando glicoaminoglicídios ou glicoaminoproteínas. Isso vai acabar destituindo aquela mucosa, facilitando com que elas se acoplem no epitélio, a partir também de outro fator que seriam as adesinas. Então, ela acaba se fixando nessa região e, no caso, no epitélio, e a sua erradicação também vai ficar um pouco mais difícil. Outro processo que a Helicobacter usa seria a liberação da urease, que a gente sabe que é um dos fatores das bactérias para sobreviver em ambiente hostil, principalmente da Helicobacter pylori. E a liberação dessa urease vai acabar sofrendo uma reação química e vai acabar gerando a amônia. A amônia, assim como o íon de hidrogênio, ela vai ser um agente citotóxico do epitélio. Então, ela vai também poder acabar se difundindo para dentro das células do epitélio e acabar lesando elas. Os fatores do hospedeiro estão relacionados a questões mais gerais, como, por exemplo, a duração dos sintomas, qual é a localização dessa úlcera, já que úlceras, por exemplo, que tendem a se localizar no fundo gástrico, elas tendem a evoluir para neoplasias malignas, no caso. A fisiopatologia também vai estar relacionada, no caso do fator do hospedeiro, à resposta inflamatória, se ela vai ser exacerbada ou não. E alguns estudos, eles tentam encontrar alguma relação com fatores genéticos que acabam predispondo à ocorrência da doença ulcerosa péptica. Como eu falei, o segundo mecanismo fisiopatológico mais importante seria a doença induzida por anti-inflamatório não esteroidal, que no caso ela seria causada principalmente pelo bloqueio das COX, principalmente da COX-1, mas existem alguns anti-inflamatórios não esteroidais que eles são não seletivos, né? Então eles vão acabar cortando toda a cascata e eles vão ter um efeito patológico, no caso os que acabam bloqueando, não seletivos que acabam bloqueando a COX-1. Então os mais indicados seriam realmente os que inibem a COX-2. Outro mecanismo de lesão, a partir dos AINES, seriam o que a gente chama de lesão por contato tópico, que essa lesão por contato tópico, a partir do momento que o anti-inflamatório está ali na região do estômago, ele tem uma natureza lipofílica não ionizada. E por conta dessa natureza dele lipofílica, ele acaba migrando pelo epitélio, por esse epitélio, né, pelas membranas plasmáticas das células do epitélio, por conta da natureza lipofílica, só que a partir dessa migração, ele acaba sofrendo um processo de ionização. Então, enquanto aqui por fora ele não está ionizado, ele migrou e acabou por ficar ionizado dentro da célula. E esse anti-inflamatório lipofílico ionizado dentro da célula, ele também vai ter essa ação
citotóxica e vai acabar contribuindo para a desorganização do metabolismo da célula. Outro processo também induzido por Lyme seria a alteração da permeabilidade da mucosa. O mecanismo ele ainda não é tão conhecido, mas se tem ideia de que os anti-inflamatórios não esteroidais, de alguma forma, eles acabam contribuindo para que essa membrana plasmática ela seja mais suscetível à migração tanto do íon de hidrogênio quanto da molécula de pepsina. No caso, agora já ativada, né? Porque já teve contrato com o ácido clorídrico. E isso seria também um dos fatores em que os AINES eles vão acabar contribuindo para a lesão da mucosa. Então, a gente vê aqui, nessa imagem, alguns dos efeitos, né, do caso da inibição da ciclooxigenase. Como eu falei, alguns prostaglandinos têm efeito vasodilatador, então a gente vai ter uma isquemia, e essa isquemia, por conta da vasoconstrição, por inibição das prostaglandinas, ela vai acabar resultando na não restituição desse epitélio, né, caso ele seja lesado. Aí nós temos o que eu já falei, a citotoxicidade por encarceramento dos íons, né, dos íons citotóxicos, e vários outros efeitos que a inibição das prostaglandinas ela vai ter, que no caso, por conta delas, elas são responsáveis por regular essa secreção do ácido clorídrico, e quando elas estão ausentes, o ácido clorídrico ele vai ser liberado de forma exagerada. A gente tem redução na produção do muco, a gente tem redução também no bicarbonato, o bicarbonato também vai ajudar a alcalinizar. A gente tem também redução nos fosfolipídios e também uma redução da proliferação das células epiteliais, já que também algumas prostaglandinas elas vão ser responsáveis por estimular algumas células de defesa a liberar fatores de crescimento, por exemplo, fatores de crescimento de fibroblastos, que vão acabar agindo nessas células do epitélio, estimulando a reproliferação e a erradicação da lesão. Bom, então, dando continuidade aqui com a explicação, falando agora das manifestações clínicas, bom, o momento da anamnese do exame físico é o momento que eu tenho para coletar o máximo de... Ícaro, desliga Oi, teu mic, por favor. oi, amigo, desculpa, peraí. Obrigada. Tá, então, como eu estava dizendo, o momento da anamnese do exame físico é o momento em que eu tenho que coletar o máximo de informações possíveis para determinar o tipo de ulceração, né, que está acontecendo, até o tipo de síndrome dispéptica que está sendo desencadeado. E aí, assim, é importante destacar que, dependendo do tipo de ulceração, podendo ela ser uma ulceração duodenal ou uma ulceração gástrica, eu vou ter sintomas característicos que vão me orientar, né, que vão me orientar a definir com que tipo de ulceração eu estou lidando, né, se é uma ulceração duodenal ou gástrica. Só que, assim, eu vou citar, né, posteriormente a diferença entre elas. Só que, assim, alguns sintomas que são comuns, dependendo do tipo de ulceração, são náuseas, vômito, pirose, plenitude pós-prandial e saciedade precoce após a refeição. E agora, diferindo, né, os sintomas quanto o tipo de ulceração, dentro dos sintomas da ulceração duodenal, eu vou ter que o paciente ele vai referir dor epigástrica, aliás, que se expressa como uma queimação. Além disso, ele vai referir também um desconforto recorrente, ou seja, essa dor, né, que ele sente, que é a queimação, ela tem alguns momentos de melhora, só que aí ela volta. Outra característica é que ela melhora após a refeição. Então, por exemplo, ela acontece quando o paciente está com o estômago vazio. E aí tá, ele se alimenta, melhora, e aí após 1h30 a 3 horas, depois que ele se alimenta, né, quando ele já está de estômago vazio de novo, ele tem uma outra dor. Essa dor, ela volta de novo. E no caso, e ainda dentro da ulceração duodenal, ele tem episódios de dor durante a noite, durante o sono, às vezes, né, podendo até acordá-lo.
Dentro da ulceração gástrica, diferente da ulceração duodenal, que a dor ela se instala quando o paciente está de estômago vazio, é que ela é interessante porque ela se dá quando o paciente ele acaba de comer. Então, ele, né, pode estar lá com o estômago vazio, ainda não comeu ainda, está com uma dor, só que não está tão intensa, e aí ele se alimenta e a dor ela piora. Isso é um sintoma muito característico para as ulcerações gástricas. Bom, depois da anamnese, a gente vai para o exame físico. E aí, assim, a característica principal, né, o sinal principal é a hipersensibilidade epigástrica, tanto faz, né, seja lá qual for o tipo de ulceração, se é gástrica, se é duodenal, o paciente ele vai apresentar uma hipersensibilidade. Ou seja, principalmente na palpação, né, na percussão também, mas que tem um toque, mas principalmente na palpação, que você precisa tocar os órgãos, ele vai contrair, né, vai acontecer um reflexo, e aí ele vai contrair várias vezes, de forma intensa, o abdômen para proteger, digamos assim, porque ele está em um quadro de dor aguda, né? Então, o abdômen, inclusive, ele vai se expressar naquele aspecto de tábua, né, que é um abdômen enrijecido. Pode passar aí, Cap. Bom, ainda nas manifestações clínicas, e aqui a gente também entra numa questão de diagnóstico e de conduta, mas ainda falando, né, das manifestações, aqui a gente separa o paciente de acordo com os sintomas dele. Então, a gente classifica o paciente segundo os sintomas, né, como eu falei. Então, a gente tem os sinais de alarme e os sintomas típicos. Os sinais de alarmes, eles são mais graves. Então, o paciente, ele apresenta um sangramento, né? Então, ele pode, assim, referir que ele está vomitando sangue, ou então que ele evacuou sangue, né? Emagrecimento também é um sinal de alarme. Uma coisa é você perder 1 quilo, outra coisa é você perder 1/3 do seu peso. Então, isso também é um sinal que o médico, o profissional, ele tem que estar atento. Outro sinal é a anemia. Óbvio que você só vai saber isso quando você pede o hemograma e você tem ali os dados hemantimétricos à sua disposição. Anemia por quê? Porque, obviamente, quando eu tenho uma ulceração e que eu tenho uma destruição da mucosa, eu vou ter uma deficiência na absorção de nutrientes que são básicos, inclusive básicos para a formação das minhas células sanguíneas, né, das hemácias. Então, eu posso ter uma anemia perniciosa, né, que se dá pela falta de vitamina B12, uma anemia também por causa do sangramento, e também estar atento se ele apresenta histórico familiar de câncer de estômago. Também isso é um fator de risco, um fator que pode agravar a situação. Dentro dos sintomas típicos, e aqui a gente tem os sintomas mais leves, assim, entre aspas, né? A gente tem a saciedade precoce, o paciente, ele mal termina de comer e ele já está satisfeito. Plenitude pós-prandial, azia, distensão abdominal. E se ele é jovem também, isso é um fator que eu não citei lá nos sinais de alarme, mas, assim, idades mais avançadas também é um fator de risco, digamos assim, né? Um fator que o profissional ele tem que estar mais atento. Mais velho quando? Entre 40 e 45 anos para frente. Então, assim, dentro dos sintomas típicos, não é um sintoma, né, ele ser jovem, mas é uma característica que enquadra ele dentro de um quadro mais leve, digamos assim. Pode passar, Ícaro. Bom, e aqui eu trouxe um esquema, né, que retoma aquilo que eu falei antes, sobre você classificar o paciente de acordo com os seus sintomas, de acordo com a intensidade, com a gravidade, e com isso você ter uma conduta mais orientada, né? Seja um diagnóstico também mais orientado. O que você tem que fazer quando você se dá conta, quando você se depara com o paciente numa situação assim. Então, assim, vamos separar aqui os pacientes, né? Aqui no braço direito, eu tenho um paciente que é mais velho e apresenta, além dos sintomas típicos, azia, dor, dor em queimação, enfim, ele apresenta aqueles sinais de alarme, né, que eu citei, sangramento, perda de peso, anemia. E aí, o que a gente faz com ele? A gente solicita uma endoscopia digestiva alta.
porque se ele apresenta sinais de alarme, ele apresenta um agravamento, né, uma situação mais avançada desse problema que a gente ainda não sabe o que é. Eu coloquei aqui SD, que é síndrome dispéptica. Eu não sei se é uma úlcera, eu não sei se é uma síndrome dispéptica não ulcerosa, eu não sei de nada, né? Mas, assim, dentro dos sintomas e de como esse paciente chega, eu só classifico ele e faço o que for necessário. E aí, como eu citei, se ele tem uma idade mais avançada e se ele apresenta os sinais de alarme, eu vou investigar fazendo uma endoscopia digestiva alta, né? Beleza, parou aí. No outro braço, aqui no braço esquerdo, um paciente mais jovem, não que ser jovem tire ele desses riscos, né? Óbvio que se for um paciente jovem de 20 anos e que apresenta os sinais de alarme, vai fazer a endoscopia também. Mas se ele for jovem e não apresentar os sinais de alarme, chegou lá com azia, com dor em queimação, se no sinal clínico ele apresenta aquele sinal do abdômen tábua, enfim, se ele não apresenta nenhum sinal de alarme, o que eu vou fazer? Devido a maioria das síndromes dispépticas, né, serem causadas pela infecção do H. pylori, como o Ícaro explicou, o que eu faço? Eu vou detectar se tem presença ou não. E aí eu faço um teste não invasivo. A detecção da H. pylori também é feita pela endoscopia. Só que esse paciente, ele não é urgente, né? Então, eu faço um teste não invasivo porque ele só apresenta sintomas clássicos, sintomas que não são tão graves assim, para eu ter que fazer uma endoscopia. E aí eu faço um teste não invasivo, que pode ser uma sorologia, pode ser o teste respiratório, né, para detectar urease, que a H. pylori, ela produz urease, né, então também pode ser o teste respiratório, pode ser um teste aí que pode detectar dentro desse aspecto aí de paciente. Aí eu fiz o teste, se deu negativo, não tem H. pylori, eu não vou tratar H. pylori, obviamente. Então, eu só vou tratar os sintomas que ele está tendo com um inibidor de bomba de prótons. Se deu positivo, faz o tratamento para H. pylori. Se teve melhora, ok, ótimo. Se não teve melhora, é porque ele tem um agravamento dessa situação, né? Ele apresenta uma infecção que já tá se expressando mais intensamente, digamos assim, e está mais grave. Então, nesse caso, ele tem que fazer uma endoscopia digestiva alta. Bom, espero que tenha ficado claro assim, esse esquema para vocês. Pode passar aí, cara. Bom, e aqui no diagnóstico a gente vai ter alguns métodos, né? Então, a gente tem o método que é invasivo e os métodos não invasivos. Dentro do método invasivo, a gente tem a endoscopia, que eu citei, né? E assim, a endoscopia ela serve para bastante coisa. Ela serve para você visualizar diretamente a úlcera, serve para coletar o material, né, e fazer uma análise histopatológica para ver se tem neoplasia. E com isso também você pode coletar o material para fazer o teste da urease. E aí você, como eu disse, né, o teste da urease serve para você saber se tem H. pylori ali. A H. pylori, ela produz urease. E aí como é que é feito esse teste? Você coleta o material e aí você cultiva ele no meio que é rico em ureia. Se tem presença de H. pylori, tem presença de urease. O que vai acontecer? A urease ela vai quebrar a ureia e vai transformar a ureia em amônia. Quando ela transforma a ureia em amônia, vai ter uma mudança de pH e, consequentemente, a cor da solução ela vai modificar. Então, aqui tem a representação, né? Aí, nesse primeiro vidrinho aí, é a cor original, sem... só o meio, né? Sem a presença da H. pylori, ou seja... enfim, é o meio, digamos assim, estéreo. E aí, do lado dele, tá a urease negativa, que praticamente não muda de cor, né? E aí, do lado, que tá roxinho, aí é a urease positiva, ou seja, tá com H. pylori, tem a urease e teve a transformação da ureia em amônia. O pH mudou e a coloração mudou. E aí, tem aí do lado também, né, essa mistura aí da cor roxa e uma cor amarelada no fundo. E aí, isso aí é definido como urease positiva tardia.
Eu não busquei saber como é que é, por que que dá esse resultado tardio. Mas também é um tipo de resultado, mas que é positivo, né, de qualquer forma. Pode passar, Ícaro, por favor. E aqui a gente tem os não invasivos. E dentre os não invasivos, a gente tem a sorologia, que serve para detectar os anticorpos IgG para H. pylori. E a sorologia, ela é utilizada apenas como critério diagnóstico, né? Ela não pode ser utilizada como critério de cura, porque é um anticorpo que vai ficar presente no nosso sangue por anos, né? Então, se você utiliza ele como critério de cura, a pessoa nunca vai estar curada se você for julgar por isso, né? Então, não tem nem sentido você utilizar ele para isso. Então, é só para diagnóstico mesmo. Tá, o teste respiratório, ele também determina, né, detecta se tem presença da H. pylori, da urease, e como é que vai ser feito isso? A pessoa ela vai ingerir uma ureia marcada com carbono C13 ou C14, e aí essa ureia ela vai ser convertida em amônio e bicarbonato, tá? Ou bicarbonato, mas é bicarbonato. E aí o bicarbonato ele vai ser degenerado, assim, né? Enfim, vai sofrer reações químicas e aí vai acabar produzindo CO2. E esse CO2 ele vai ser eliminado pelo nosso sistema respiratório. E aí, quando se faz esse teste, tem um aparelho lá que eu esqueci o nome, que ele vai captar esse CO2 e aí ele vai dizer que, assim, se esse CO2 ele tiver marcado, né, se for um CO2 marcado pelo carbono C13 ou C14, quer dizer que eu tive urease, né? Então, se a ureia foi injetada ali, foi injetada não, foi ingerida com carbono marcado, então, obviamente, eu vou expirar um carbono marcado. Ele pode ser feito também como controle de cura, e ele é feito 4 a 6 semanas após o tratamento. Também pode ser feito pesquisa de antígeno nas fezes, e aí também determina, né, se tem a presença da H. pylori. E pode ser feita a cultura. A cultura ela é feita em meio agar-sangue, e ela tem uma sensibilidade baixa, mas ela tem uma especificidade alta. A especificidade dela, se não me engano, é de 100%. Então, se uma pessoa que for fazer esse exame, ela não estiver, né, ela não estiver infectada, mas der um falso positivo, a probabilidade disso acontecer é de 0%. Então, nesse sentido, a cultura é muito boa, né? Ela é bem específica mesmo. Especificidade alta e específica. Enfim, pode passar aí, por favor. Bom, agora a gente vai para o tratamento. O tratamento, ele... Para a doença ulcerosa no geral, né? Ela tem 3 objetivos. Ela pode ter 3 objetivos, aliás. Que é a erradicação da H. pylori, também o controle, né, da produção de ácido, controle da acidez estomacal, e a correção de complicações. E aí, dentro da correção de complicações, a gente tem mais os métodos cirúrgicos. Pode passar aí, Carol. Bom, aí aqui na erradicação para H. pylori, a gente tem que esse tratamento, né, ele é indicado para promover cicatrização da úlcera, para reduzir os riscos de recidiva e para reduzir as complicações. Outras indicações para a erradicação da H. pylori, além, né, de destruir o H. pylori, são para pacientes que apresentam pangastrite, ou seja, aquela gastrite que acomete todo o estômago. O H. pylori ele já infectou ali todo o lumen estomacal e, bom, a gastrite, né, em termos coloquiais, digamos assim, já se espalhou. Também para pacientes que apresentam gastrite atrófica, que é um tipo de gastrite autoimune. Por que eu tô dizendo isso? É porque, tipo, não necessariamente os medicamentos que eu estou utilizando para H. pylori, ele sirva só para isso, mas, né, também para esse caso de gastrite autoimune. E também, nos casos de pacientes que apresentam metaplasia intestinal, que não é câncer ainda, mas é uma alteração que está acontecendo ali e que o profissional ele tem que monitorar
principalmente se o paciente ele tem histórico familiar de câncer de estômago. Além disso, também, no pós-tratamento de adenocarcinoma gástrico, e se o paciente também faz uso crônico de ANES ou de AS. Pode passar aí, Carol. Bom, e aqui eu trouxe um esquema, né, que inclusive é o Harrison que traz ele, e assim, como faz, né, a erradicação do H. pylori. Você tem duas alternativas, você pode fazer uma terapia tripla ou uma terapia quádrupla. E aí, você vai combinar, tanto na terapia tripla ou na terapia quádrupla, um inibidor de bomba de prótons ou algum outro fármaco que ajude nesse controle ácido, né, do estômago, nesse controle de secreção de ácido clorídrico, combinado com algum antibiótico. E aí que a gente vai ver também que ele pode colocar o antiparasitário, que é o metronidazol. Tá? E aí a primeira escolha é a combinação do omeprazol com a claritromicina e com a amoxicilina, ou também pode ser utilizado o metronidazol no lugar da amoxicilina. O metronidazol ele pode ser escolhido em pacientes que apresentam alergia e sensibilidade à penicilina. E aí você pode alternar, né, esse inibidor de bomba de prótons com algum outro da classe ou com algum outro medicamento que tenha, né, esse papel no controle de acidez no estômago. E aí você pode trocar o omeprazol, por exemplo, pelo citrato de bismuto, ranitidina, e trocar os outros antibióticos, né, que eu citei antes, a amoxicilina, a claritromicina pela tetraciclina. E assim, você tem uma maleabilidade, sabe, para escolher quais são os medicamentos e a posologia que você vai utilizar. E aí, uma outra combinação é o citrato de bismuto de ranitidina mais a tetraciclina, combinada com a claritromicina ou com metronidazol. Uma outra escolha dentro da terapia tripla é o subsalicilato de bismuto com metronidazol mais a tetraciclina. Bom, na terapia quádrupla, você utiliza 2 medicamentos para o controle da acidez, e aí você pode utilizar o omeprazol ou o subsalicilato de bismuto, e você utiliza 2 medicamentos, que pode ser o antibiótico, um antiparasitário também, que é o metronidazol, para para destruição, né, para essa função específica que é a destruição, digamos assim, entre aspas, do H. pylori. Bom, e aqui eu trago o teste de erradicação, né, uma observação, que é feito para saber se o tratamento está sendo eficaz ou não. E aí pode ser invasiva ou não invasiva. E aí, a não invasiva, eu tenho o teste respiratório. É o quê? Tá, deixa, depois eu volto aqui. Aí enfim, dentro do estágio de erradicação, eu tenho 2 tipos. Eu tenho o não invasivo e eu tenho o invasivo. O não invasivo, eu posso fazer com respiratório, mas eu posso fazer... o respiratório, eu ia falar sorologia, só que eu lembrei que não pode fazer. O respiratório, né, aquilo que eu citei para vocês, que o paciente ele ingere a ureia marcada e aí ele expira o CO2 marcado também. E o invasivo é a endoscopia, né, e pode ser feita de 8 a 12 semanas após o tratamento. Uma observação é que nenhum desses 2 métodos, ele pode ser feito se o paciente estiver sob uso de ibuprofeno, de inibidor de bomba de prótons. Gente, tá tendo uma discussão no chat. Foi alguma coisa que eu falei? Não, Ilaís, pode continuar aí. Tá bom. Pode passar aí, Carol.
Tá, e aqui a gente tem o tratamento tratamento das úlceras por Aines, né? E aqui, assim, é bem, como eu posso dizer, é bem delicada aqui essa parte, porque toda a conduta que você faz para trocar, né, muitas vezes o medicamento, o AINE, ou para suspender o AINE, você tem que analisar os riscos e os benefícios. Não é que em toda úlcera causada por AINE você vai suspender o AINE, né? Você pode, dependendo do caso, dependendo dos riscos, como eu citei, você pode manter e tratar, né, apenas com inibidor de bomba de prótons ou com algum outro controlador ali da acidez, com outro medicamento que tem essa função. E aí aqui a gente tem, né, eu trouxe esse esquema aqui que o Harrison ele traz, e aqui ele traz assim, dentro da situação clínica, quais são as recomendações, né, que são feitas diante dessa úlcera que foi causada por esse AINE, aí eu tenho que fazer uma conduta, enfim. Quando eu tenho uma úlcera ativa, e o tratamento de AINE ele foi interrompido, ou seja, foi necessário que eu interrompesse, que eu suspendesse, eu tenho que usar ou um antagonista dos receptores de hidrogênio ou um inibidor de bomba de prótons. Se, por acaso, eu preciso manter o AINE, seja trocando, ou seja, mantendo o mesmo AINE, eu uso apenas um ibuprofeno. Eu estou lendo IBP e eu estou querendo falar ibuprofeno, mas é inibidor de bomba de prótons. E aí, uma terapia profilática, né, muito utilizada é o misoprostol, que ele basicamente serve para cicatrização das úlceras, né? Ele tem essa função de cicatrização das úlceras gástricas. E além disso, eu também utilizo o inibidor de bomba de prótons e o inibidor seletivo da ciclooxigenase 2, que é um tipo, né, que é uma classe, aliás, dos AINES que eles têm efeitos lesivos que são menores, não são tão graves assim os efeitos adversos deles. A infecção da H. pylori eu já falei, não sei nem porque eu coloquei aqui, mas aqui embaixo também, né, um outro esquema que o Harrison traz é o que eu faço mediante os riscos. Então, ele traz assim os riscos que podem ser sofridos pelo trato gastrointestinal e os riscos que podem ser sentidos, digamos assim, pelo sistema cardiovascular. Se eu não tenho nenhum risco, seja no meu trato gastrointestinal, seja no meu sistema cardiovascular, eu faço a utilização do AINE tradicional. Se eu tenho risco apenas no meu trato gastrointestinal, eu faço a utilização de uma coxib ou de um AINE tradicional acompanhado, combinado de um inibidor de bomba de prótons com misoprostol, né, que é uma terapia profilática, mas eu também posso considerar retirar o AINE, eu posso considerar suspender o AINE, porque eu já tenho risco, né, eu já tenho um risco presente ali no meu trato gastrointestinal. A mesma coisa é que, assim, se eu tenho risco no meu trato no meu sistema cardiovascular e não tenho risco no meu trato gastrointestinal, eu faço a utilização do AINE tradicional, combinado com o inibidor de bomba de prótons, ou misoprostol como medida profilática, e aí eu também posso considerar a terapia sem AINE, também porque eu tenho riscos, né? Então, na presença de riscos, eu posso considerar suspender o AINE. Agora, quando eu tenho o risco dos dois lados, o que é recomendado? Acrescentar um agente gastroprotetor e, assim, se for preciso ter que manter o AINE, mas nesse caso também, e é muito mais recomendado que eu suspende, né? Suspende o AINE. Pode passar aí, Carol. Bom, aqui a gente tem os métodos cirúrgicos que eles servem mais para os casos refratários, né, ou seja, resistentes ao tratamento clínico. E aí, o objetivo alguns objetivos é reduzir a secreção ácida
E aí você pode fazer como? Você pode fazer uma vagotomia, né? Que você faz uma secção, né, numa região do nervo vago, e aí você vai reduzir o estímulo de acetilcolina. E com isso, você inibe a secreção do ácido clorídrico, como o Ícaro falou. A acetilcolina, ela tem, né, obviamente, essa relação com o nosso sistema nervoso e o nosso sistema gástrico. E aí, com isso também, ela tem essa função de estimular a produção de ácido clorídrico. Uma vez que ela está inibida, ela não vai desempenhar essa função, então eu vou ter um controle dessa secreção. E a antrectomia, que é redução, que vai causar, né, você faz uma retirada da região do antro, que é aquela região mais próxima do piloro, e aí com isso você vai reduzir a secreção de gastrina, você está reduzindo o número de células, né, que são responsáveis pela secreção da gastrina. Consequentemente também você vai ter uma redução da secreção ácida. E é isso, basicamente. E aqui, no próximo slide, pode passar, por favor? Aí aqui a gente tem as complicações, né? Se não tratadas, essas úlceras, elas podem ter três principais complicações. A gente pode ter uma hemorragia digestiva, que, assim, a imagem é autoexplicativa, né? Você tem acúmulo de sangue ali na mucosa, tem acúmulo de sangue entre as rugas do estômago. Peraí. Além disso, além da hemorragia digestiva, você vai ter uma perfuração na mucosa. Então, você pode perceber mesmo que tem ali um buraco na mucosa ali que, bom, tem etiologias, seja pela infecção da H. pylori, seja pelo uso de AINES, como eu e o Ícaro a gente já explicou. E aqui, do lado, a gente tem uma obstrução. A obstrução, ela é basicamente uma hipertrofia, e aí ela vai causar uma diminuição da luz do piloro. Isso vai acarretar muitos problemas, né? Você está obstruindo uma passagem que é importantíssima, então só com método cirúrgico mesmo para reverter isso. Então, galera, bora cuidar da nossa alimentação, bora fazer aí o possível para a gente não ter uma gastrite, sabe? É isso. Pode passar, Ícaro. Assim, aqui encerra a minha explicação, né? Então, a gente retorna lá para o caso clínico que o Ícaro explicou no início, que ele expôs no início. Aí aqui eu vou ler de novo e eu vou deixar aqui as perguntas e eu quero que vocês respondam, eu quero a participação de vocês, tá? Tá, vou ler aqui. Um homem de 52 anos chega ao consultório com aproximadamente 2 semanas de dor abdominal superior. Tem dificuldade em descrever seus sintomas, mas incluem algum desconforto intermitente na região epigástrica. Teve um pouco de azia e náusea, mas nenhum vômito ou diarreia. Notou que suas fezes parecem mais escuras que antes, mas não viu sangue. Sente-se satisfeito rapidamente ao comer. Tentou usar um antiácido de venda livre, que ajuda um pouco. Sua única outra medicação é um anti-inflamatório não esteroide, de venda livre, que toma 1 ou 2 vezes ao dia, devido à artrite nos joelhos. Não fuma nem bebe álcool. Ao exame está pálido, mas sem desconforto agudo. Está febril, pressão arterial 12/8, pulso de 25 batimentos por minuto e frequência respiratória de 14 mpm. A única particularidade ao exame de cabeça, orelhas, olhos, nariz e garganta é palidez conjuntival. Os exames cardíacos e pulmonares são normais. Seu abdômen apresenta ruídos intestinais normativos e sensibilidade no epigástrico. Não há massas, descompressão dolorosa ou defesa muscular. O exame retal revela tônus normal, ausência de massas e fezes negras escuras, fortemente. O exame retal revela tônus normal, ausência de massas e fezes negras escuras, fortemente positivas ao teste de sangue oculto nas fezes.
O restante de seu exame é sem particularidade. Agora as perguntas. Qual o diagnóstico mais provável? Qual a avaliação... aliás, vamos aqui, primeira pergunta. Qual o diagnóstico mais provável? Aí vocês ligam o microfone, podem falar no chat. Oi, oi, tá me ouvindo? Na escuta. Provavelmente esse paciente tem hemorragia digestiva alta. Quem dá mais? Amiga, eu vou abrir aqui meu microfone, mas se der microfone, tu me avisa, tá? É Pode o ir quê? falando, pessoal. Se der algum retorno aí, tu me avisa. Tá bom. Então, gente, como o Rafa falou, né? Ele falou hemorragia digestiva alta. Ícaro, tu pode. Aliás, ainda não. Comple- Oi? Não, desculpe, ia dar só uma complementada. Pode falar. Eu ia falar que além dessa hemorragia, né, expressa aí por essa melena que ele relatou, a úlcera dele talvez seja duodenal, pelo fato de falar que ela melhora quando ele come, né? Beleza. Mais alguma declaração? Não? Então, tá. Gabi, assim, como eu citei, né? Quando você tem destruição da mucosa, você destrói algumas células que são responsáveis pela absorção, né, de nutrientes básicos, que são responsáveis pela produção das nossas células sanguíneas. Então, por exemplo, e além disso, né, além de destruir as células que são responsáveis pela absorção de nutrientes básicos, eu também acabo por destruir células que são importantes na produção de alguns fatores que são responsáveis por ajudar, né, auxiliar a absorção lá no intestino. Então, realmente, quando eu tenho, tipo, destruição dessas células, eu não tenho absorção, eu tenho uma absorção deficiente desses nutrientes que são importantes para a produção das hemácias, né, um exemplo. E eu posso sim ter uma anemia como a perniciosa, né, que se dá através da falta de vitamina B12. Posso ter uma anemia ferropriva também, porque não nesse caso aqui, porque ele diz que ele não está sangrando, né, que ele não está vomitando sangue ou que ele está evacuando sangue, mas se a pessoa está tendo um sangramento muito intenso, ela pode sim estar perdendo ferro e com isso ela pode desencadear uma anemia ferropriva. Então, enfim, várias anemias aí podem ser desencadeadas com uma ulceração desse jeito. Agora aqui ele não, assim, aqui dentro desse caso, não necessariamente pode estar relacionado a uma anemia, né? A não ser que piore e ele venha a ter uma hemorragia. Mas o diagnóstico, né, que o livro de casos clínicos de medicina e família da comunidade traz, é que é uma úlcera péptica sangrante, que é uma hemorragia digestiva, né, como o Rafa falou. Então, o Rafa acertou. Só Uma rapidinho, outra... Joel. É tanto que a gente percebe aqui no quadro. Inclusive, eu até gostei da hipótese diagnóstica do Rafa, que ele falou é um sangramento gastrointestinal alto. E não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma úlcera sangrante, ou uma úlcera que, na verdade, não se encontra perfurada, né? Só se encontra sangrante. E a gente pode deduzir, né, pelo que a gente vê aqui no caso de palidez conjuntival, e apesar de ele não estar tendo evento de hematêmese, nenhum evento, né, nenhum vômito, a gente percebe, além dessa palidez conjuntival, o sangue nas fezes presente. Então, como a Laís falou, não está relacionado diretamente com algum tipo de anemia por perda de sangue, mas só que sim está relacionado com sangramento no trato gastrointestinal.
Pode continuar, Laís. Obrigada, Ícaro. É porque eu falei que ele não estava com a do sangue. Escapou aqui. Pode falar, Rafa. Só para somar aqui na apresentação de vocês, pessoal. Bem, eu acho que o pessoal aqui já está acima do quinto semestre, eu acho que já eles ficaram tímidos, não quiseram falar, mas o diagnóstico sindrômico era bem óbvio. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente vai rever muitas vezes. A gente vê, por exemplo, que a principal causa desse tipo de situação nos pacientes idosos, principalmente, é esse uso constante de AINE, porque eles têm muitas dores e acabam fazendo um uso meio que indiscriminado desse remédio, acaba por acontecer os casos como o do senhor aí de 52 anos. Mas para quem tá, acho que até abaixo até o quarto, no quarto a gente já vê isso. Mas acho que quem está no primeiro semestre, segundo semestre, ou ainda está no quarto, mas não viu esse assunto, é sempre importante a gente falar, acho que você até passar no slide anterior, o processo de investigação. No livro lá, a gente dá o diagnóstico já etiológico da situação, que seria uma úlcera. Eu posso falar que é uma úlcera simplesmente só lendo o que está exposto aqui no caso? Não posso. Por quê? Bem, o paciente, primeiro, aí não veio com nenhum exame específico. Para me determinar que é uma úlcera realmente, que esse paciente tem uma úlcera e ela está sangrante, eu precisaria fazer um exame mais específico, como, por exemplo, uma EDA, uma endoscopia digestiva alta. Então, o que eu posso falar a partir do caso, sem esse exame, é o diagnóstico sindrômico dele, né? Qual seria o diagnóstico sindrômico? Foi esse que eu falei. Hemorragia digestiva alta. Aí tem vários casos que a gente pode estar olhando aqui, falando, por exemplo, a história clínica dele fala a favor. A gente sabe, por exemplo, que é muito comum em homens de 52 anos que sofrem de doenças crônicas que causam dor, uso indiscriminado de AINE, e o AINE pode levar a essa situação. Outra coisa também que ele fala é o aspecto das fezes deles, né? Que é uma fezes escurecida. Por que a fezes vai ficar escurecida nesse caso do paciente? Normalmente o que acontece é o seguinte, como o sangramento é alto, o paciente vai sangrar, e o sangramento ele vai percorrer todo aquele trato gastrointestinal e vai ser digerido. E quando ele chega lá na via final, o paciente vai ao banheiro, ele já está naquele aspecto escurecido. Porque é importante, por exemplo, aqui o exame retal que revela que o tônus dele está normal, sem ausência de massas e ausência de massas. A gente sabe que o outro diagnóstico também que poderia estar sendo dado seria um sangramento digestivo baixo. Sangramento digestivo baixo, a gente pensa que é hemorroida. Então, se o paciente está sangrando, a gente sabe que ele tem sangue oculto nas fezes, e não tem hemorroida, então a nossa única hipótese, sindromicamente falando, vai ser a hemorragia digestiva alta desse paciente. Outro ponto que a gente tem que sempre tentar também, o paciente, ele, se eu não me engano, o pessoal aí pode até me corrigir, mas o uso máximo que você pode ter de um AINE, de um anti-inflamatório não esteroidal, é de até uma semana usando ele. Se eu não me engano, tá? Podem me corrigir caso eu esteja falando errado. Normalmente o paciente, nesses casos que evoluem com esse tipo de sintomatologia, ele está usando indiscriminadamente 7 dias por semana, durante pelo menos uns 2 meses, 3 meses ou até 6 meses. Então, o que acontece? O paciente, inicialmente, ele tem um quadro pequeno, só que esse quadro pequeno ele pode se prolongar por muito tempo. Imagine você sangrar todo dia um pouquinho, todo dia durante 3 meses. E em algum momento você vai ter a repercussão dessa falta desse sangue. Então o paciente, sim, ele pode evoluir com a anemia se ele tiver um longo uso desse medicamento, que eu acho que é o caso do paciente. Aí a gente vai ver outras coisas que vão falar a favor, como por exemplo, a palidez mucosa, que é um sintoma clássico de anemia. Aí tem as anemias mais comuns que a gente pode ter. A anemia ferropriva e a anemia perniciosa, que pode ser advinda desse quadro. Se vocês quiserem também voltar lá na sequência de investigação, que eu acho importante falar sobre a questão quando pedir ou quando não pedir EDA. Você mostrar no slide anterior, eu acho. Sim, peraí. Deixa eu dar aqui uma olhada. Aqui, que no caso é um paciente de 52 anos. Esse aqui é bacana de saber. Por exemplo, o paciente tem 52 anos, né? Então ele já iria para o quadro, já teria fechado para a gente pedir uma EDA de cara para ele. Com a EDA, a gente poderia dar um diagnóstico mais preciso. A gente sairia do etiológico, que é o, a gente sairia do diagnóstico sindrômico, que é o geral, e agora a gente estaria para o etiológico, que é o diagnóstico da causa. Qual seria a causa? Vocês falaram lá, eu até esqueci, mas
Úlcera péptica sangrante, né? Isso. Tá. Só esse que eu queria adicionar. Se eu tiver falado alguma besteira também, pessoal, vocês querem corrigir? Não, amigo, de boa. É, que no caso aqui, a gente utilizou várias referências, né, para para fazer essa apresentação. No caso, a gente utilizou o Harrison para tratar sobre diagnóstico, falar sobre o tratamento. E mais o caso clínico a gente tirou do Manual de Medicina da Família e Comunidade. E esses aqui são as prováveis respostas que ele tem, né? Que no caso, na verdade, ele nem chega a fechar um diagnóstico, né? Ele fala que o diagnóstico mais provável seria a úlcera péptica sangrante, que não deixa de ser uma hemorragia no trato digestivo alto. Segundo o Manual também de Medicina da Família e Comunidade, os tratamentos mais indicados para esse paciente seria justamente fazer um hemograma completo imediato, já que a gente vê lá a palidez conjuntival e também a melena, né, o sangue nas fezes. Tem que se suspender o AINE automaticamente, como tu falou, pode ser ele, já pode, apesar de falar que está tomando 1 ou 2 vezes por dia, com certeza esse uso é mais prolongado, já que ele tem um problema ali na articulação do joelho, então sua colocação foi muito bem-vinda, gostei bastante. Também, seguindo lá também o fluxograma do Harrison, e aqui no manual, ele propõe também uma endoscopia gastrointestinal alta, para avaliar a lesão, né, a ulceração. Fora também o exame de Helicobacter pylori, para ver se não tem esse agente etiológico associado. Imediatamente ele deve ser tratado com inibidor da bomba de prótons e, posteriormente, se confirmado nos exames a presença da Helicobacter pylori, o antibiótico. E, por fim, o que pode ser feito para reduzir a recorrência do problema seria o que já deve ser feito já naquele momento que ele bateu ali, que a tua clínica ela vai te dar a ideia ali de uma doença péptica, que seria evitar a utilização do AINE ou fazer um daqueles tratamentos que o Harrison aborda, que a Laís expôs, que é usar ele com um inibidor de bomba de prótons, mas prezando por usar seletivos, nos casos os que vão bloquear apenas a COX-2, porque no caso se eles forem não seletivos, eles vão bloquear também a COX-1, que vai prejudicar na restauração ali da mucosa. Fora também que até os que são seletivos apenas da COX-2, eles têm os efeitos adversos, que a Elisa até falou. No caso, alguns têm um efeito cardiovascular adverso. E também o que deve ser feito seria procurar logo erradicar a Helicobacter pylori. Basicamente foi isso. A gente tentou fazer uma fusão entre o manual e a abordagem do Harrison. Mas como são diagnósticos prováveis de hipótese diagnóstica, então gostei bastante. Na verdade, eu nem vi o chat, eu acho que o pessoal deve ter colocado alguma coisa no chat, mas eu gostei bastante da ideia. E, obviamente, possibilitou a gente discutir outras coisas, né? Como a questão de anemia, o que um pode gerar. Então, foi bem bacana. Agora, acho que só para finalizar, também vindo lá do manual, para a gente também exercitar mais um pouco, a gente tem aqui algumas questões. Eu vou ler, eu vou dar poucos segundos para vocês responderem. Rapidinho, só para a gente finalizar a atividade. Uma mulher de 19 anos chega ao departamento de emergência com uma história de 15 horas de dor abdominal, náusea e vômitos. Acordou cedo de manhã devido a uma dor abdominal grave. Admite ter bebido demais na noite anterior, o que não é incomum nos seus finais de semana. Não usa anti-inflamatório não esteroidal regularmente. Sua pressão arterial está 10/6, pulso em 130 batimentos por minuto, respiração de 14 mpm e temperatura de 39 graus Celsius. A rotina de abdômen agudo na internação mostrou um volume substancial de ar livre embaixo do M de diafragma. Qual seria um dos diagnósticos prováveis para essa paciente? Respostas, chutes também aceitamos.
discussões de caso também. Laís, se o pessoal estiver respondendo no chat, tu pode me falar aí. A Tá bom, maioria vou ver aqui. Tá tendo e todo mundo tá acertando. Olha, Tá tá vendo? fácil, hein? Facílimo. É um Todo mundo aprendeu, eba. que é a letra A, né? E justamente a gente tem aí alguns achados aí na rotina aqui, né, de abdômen agudo, pelo menos no raio-x de abdômen, que a gente vê o volume de ar, né? Lá na região do diafragma. Então, é um abdômen agudo, com ar livre, que provavelmente ele vai indicar uma perfuração da víscera, né? Já que a gente vai ter o deslocamento ali do ar da cavidade para a região do hemidiafragma. Então, é uma úlcera perfurada, com instabilidade hemodinâmica, e a investigação, basicamente, em pronto-socorro, seria alguns exames bioquímicos, também a utilização do hemograma completo, para ver se o paciente não vai precisar de uma transfusão de sangue, se ele tiver tido uma hemorragia muito severa, e uma laparotomia de urgência para ratificar essa úlcera, né, para que ela seja fechada, né. Então, aqui, uma segunda questão, também rapidinho. Um homem de 41 anos chega para avaliação de desconforto gastrointestinal alto, que sente há cerca de 2 meses. Diz que tem uma sensação de plenitude na região epigástrica. Começou a fumar recentemente, depois de aumento do estresse no trabalho. Não apresentou sangue nas fezes e vômito ou disfagia. Perdeu cerca de 4,5 kg, mas não faz exercício. Sua mãe tem hemorroidas, mas nenhum familiar teve câncer de colo. Nunca fez colonoscopia. Qual dos seguintes é o mais apropriado? Então, respostas, chutes, discussões de casos estão abertas. Gente, aquilo cai naquilo que eu. Isso cai naquilo que eu citei, tá? Sobre você classificar o paciente de acordo com os riscos. E quais são os critérios que eu posso fazer uma endoscopia, sabe? Então, assim, se ele apresenta sinais de alarme, se ele apresenta uma idade mais avançada, ou se ele é mais jovem, sabe? Então, tá relacionado àquilo. Aí vocês puxam aí na memória. Elaís, Oi. mostra o slide lá pra gente de novo, rapidinho. Qual, amigo? Aquele lá do esquema lá que eu fiz, Tá. da classificação. Já deu spoiler aqui. Que o paciente tem que ser encaminhado para endoscopia. Vamos de voltar. Ô, meu pai. Tu explica ou eu posso também? Ícaro, Oi. eu Pode explicar, explico? amigo. Pode Tá. explicar. Então, gente, como o caso diz, né, o paciente, ele tem 41 anos, ou seja, ele já tem uma idade ali de risco, né, que já pode ser um fator que eu posso enquadrar ele ali na como um sinal de alarme, né, além disso, o que ele apresenta? Ele apresenta perda de peso, né, uma perda de peso de 40 quilos, de 4,5 kg, que já é uma perda de peso considerável. Então, diante disso, e ele também apresenta os sintomas típicos, né? Ele chega com azia, tem vômito, tem disfagia, também apresenta sangue nas fezes, está tendo sangramento. Então, ele apresenta os critérios para eu, logo de cara, solicitar uma endoscopia digestiva alta. Então, lá na questão, né, é a letra D, que é encaminhamento para endoscopia. É isso. Posso falar? Pode me... Aqui. O paciente chega com sintomas de alarme, de perda ponderal, e deve ser encaminhado para endoscopia. Na verdade, ele tem até 41 anos, né? A gente tinha que era maior ou igual a 45 anos. Só que ele vai ter a perda ponderal expressiva, né? Que é de 4,5 kg. Então, ele deveria ser realmente encaminhado para uma endoscopia já o mais urgente possível.
E eu acho que é isso, gente. Essa aqui foram as referências que a gente utilizou. No caso, o caso clínico, e essas perguntas foram retiradas do livro de casos clínicos de medicina da família e comunidade. A parte mais fisiológica, a gente tentou retirar um pouco ali do Guyton, e também com a contribuição de algumas imagens do Tortora, que são didáticas, na minha opinião. E o Harrison, ele pautou algumas das condutas. No mais, é isto. E obrigado a todos. Há alguma consideração? Alguma pergunta? Questionamentos, dúvidas, comentários? Eu acho que pelo silêncio não, né? Gente, Eu também acho. tá todo mundo dizendo que foi ótimo, eu gostei muito da organização de vocês, eu aprendi demais também. Inclusive, eu peguei uma paciente, não peguei assim, não peguei nesse termo chulo, mas veio uma paciente com esses mesmos sintomas, e com esse exame de sangue oculto, né, nas fezes, e eu nem passou pela minha cabeça esse tipo de diagnóstico, mas a partir disso agora, da discussão de vocês, que foi excelente, um complementando o outro, muito didático, eu acabei aprendendo agora, e vou levar isso para o resto da vida. Eu gostei bastante, eu peço para vocês me mandarem esse slide para colocar lá também para as pessoas reverem e reaprenderem, caso elas não tenham passado alguma coisa batida. Vou passar também lá no grupo dos gigantes o formulário de presença. E é isso, só elogios da minha parte. Eu também acho que dos outros gigantes que também. Que bom, então, que bom que todos aprenderam. Eu sei que tinha gente, eu sei que, né, teve galera dos semestres mais avançados, aí eu fiquei assim, né, confusa, eu sempre fico meio receosa de falar alguma coisa que eu não sei, porque eu também aprendo, né, dando aula, dando essas aulas e enquanto estou estudando. E aí eu também sempre trago, assim, informações que às vezes não fixou, ou falo alguma coisa que, enfim, alguma coisa equivocada, mas essa é a minha segunda aula que eu dou para Lacmes e é sempre muito bom, sabe? Tipo, aprender desse jeito. Eu acho que é a forma que a gente consegue aprender assim de maneira mais eficaz. Que a gente estuda tanto e que a gente fica pronto para dar uma aula. Eu acho que é esse eu acho que é quando você consegue aprender de verdade. Também quero agradecer, né, pelo, assim, eu acho que foi um sorteio, mas mesmo assim eu fico grata e isso mesmo. Então, que bom. Valeu a pena. Faço palavras da minha, pessoal, e obrigado por estarem aqui 7h35 da noite do sábado, porque eu sei que ninguém merece, mas é isso, gente. Caso que eu acho que todo mundo mandou o para testar de matrícula. Se tiver alguém que não mandou, por favor, me mandem, rapidinho. Vai lá no Cigar pelo celular e manda no meu PV, por favor. E é isso, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Para testar de matrícula. Tchau, galera. Boa noite. Boa Boa noite, noite, gente. pessoal. Excelente aula, tá? Tchau, gente. Bye, Obrigado bye. pela aula, excelente. Deixa eu parar a gravação. Tchau, gente. Boa noite.